Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, bora falar desse jogo, da vitória do Fluminense. Ainda bem, já tava achando esquisito, né, ficar tanto tempo sem vencer, meu Deus, que loucura. Mas o Fluminense venceu o Operário por 2-1 e classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil, pelo menos isso, né, uma classificação importante. Primeiro grande objetivo dessa sequência de jogos em casa o Fluminense conseguiu cumprir, que é a classificação para a Copa do Brasil. Agora é tentar vencer por 3 gols de diferença o Bolívar, né? Antes disso tem um jogo contra o São Paulo. O Fluminense não pode abandonar o Campeonato Brasileiro. São muitas coisas que o Fluminense precisa fazer, mas vamos comentar sobre o jogo de hoje, sobre a classificação, e eu vou dizer para você o gosto que tem essa vitória para mim. Talvez eu analisei o jogo totalmente diferente de todo mundo, mas eu vou te contar o que eu vi e o que eu queria destacar. Mas antes, não esquece também de clicar no gostei. O gostei é muito importante, o gostei nos ajuda, né, a continuar aqui. Lembrando que a Hora do Flu ainda não tem grupo de membros, nada financeiramente assim. Então o que você pode fazer é de graça, é nos ajudar se inscrevendo aqui no canal. Mas vamos lá, meus amigos, a gente tem um Fluminense, né, que não vem bem, né, a verdade é essa, o Fluminense não vem bem, e o fato de não vir bem é algo que é difícil você voltar a fazer o que esse Fluminense já fez, né, eu já vi esse Fluminense com o Zubeldia jogar um bom futebol, mas hoje em dia é longe disso aí, porém, existem problemas estruturais desse time do Fluminense, que se o Fluminense não resolver isso na janela do meio do ano, eu falo aqui com muita tranquilidade, o Flu não será campeão de nada, tá? E eu vou explicar o porquê disso. Se não resolver isso, o Fluminense não será campeão. Mas voltando a falar sobre o jogo, pelo menos o começo, vou ser bem honesto, eu vi um Fluminense no começo do jogo bem maneiro, tá? Ali os primeiros 15 minutos, né? Os primeiros 15, 18, um Fluminense marcando em cima, um Fluminense criando muitas oportunidades, um Fluminense fazendo o que nós esperamos de um Fluminense, né? A gente espera de um time grande como o Fluminense que ele mostre a sua grandeza dentro de campo, né? Mostra a sua força dentro de campo, mostra a sua habilidade dentro de campo. Então, o Fluminense criando bastante oportunidade pelo lado do Canóbio, né? Lúcio Acosta e Savarino. Foi bem legal esses primeiros 18 minutos do Fluminense, onde o Fluminense criou diversas oportunidades. Uma mais clara que foi a do Lúcio Acosta, onde o Lúcio Acosta recebe um passe do Canóbio. Hoje eu achei que o Canóbio produziu um pouquinho mais ofensivamente, que eu mais cobro dele aqui. Então, pelo menos nesse começo, 18 minutos, eu vi um Canóbio mais participativo no ataque, onde eu acho que faz a diferença, né? O ataque faz a diferença, o Fluminense precisa atacar, né? Então teve essa oportunidade do Lúcio Acosta, ele recebeu sozinho dentro da área e chutou para fora, né? Mais um Fluminense, né, que estava incendiando o seu torcedor, dava para ouvir, né, o Maracanã pulsando, sabe, tava o Fluminense, a torcida do Fluminense criando ali, né, um laço para esse momento. Achei bem legal, bem importante esses primeiros minutos, tá? Porém, entretanto, todavia, a gente tem um Fluminense ainda com a maior dificuldade que é o Fluminense não mata jogo, o Fluminense não resolve a parada, o Fluminense deixa pra depois, o Fluminense deixa pra daqui a pouco, o Fluminense deixa uma hora vai acontecer. E esse negócio de uma hora vai acontecer, pode não acontecer. Hoje aconteceu, que bom, o Fluminense venceu hoje, tô muito feliz com a classificação. Só que o Fluminense tem uma dificuldade, e esse é uma das dificuldades estruturais pra mim, que é o Fluminense perde muita chance. O Fluminense perde diversas chances. E eu não tô falando de pouca chance, eu tô falando de muita chance. O Fluminense exagera em perder chances. Exagera em não matar a partida, tá? A gente viu isso no lance do Lúcio Acosta e diversos outros lances. Porém, hoje a gente teve um pênalti, que aí ajuda ainda mais o Fluminense. Pênalti claríssimo no Lúcio Acosta, pênalti que só aconteceu porque o Fluminense estava no pescoço do Operário, né? Na saída de bola, com um erro na saída do Operário, o Fluminense consegue recuperar a bola e o jogador índio, se eu não me engano, eu acho que foi o índio, ele faz um pênalti em cima do Lúcio Acosta. Pênalti importante, num momento legal, porque o Fluminense precisava abrir o placar cedo, né? E o que aconteceu? O que tem que acontecer,
Batedor oficial. Savarino pega a bola e toma o gol. Faz o gol. Toma o gol. Ele faz o gol e o Fluminense abre o placar com 10 minutos, tá? Aí, aqui vem o primeiro problema do Fluminense na minha visão desse jogo. É o segundo, né? O não matar o jogo. O Fluminense nesses 18 minutos poderia ter 2-0 com tranquilidade, mas não fez. O Fluminense faz o gol e o que o Fluminense sempre faz quando faz o gol? O Fluminense recua. E eu acho isso, parece que está intrínseco a esse time do Fluminense. O Fluminense fez o gol e deu uma recuada. Nessa que o Fluminense recuou, o Fluminense mostra para o seu adversário o seu maior problema. Qual é o calcanhar de Aquiles? Quando a gente usa esse termo de calcanhar de Aquiles, que é o único, que é o ponto fraco, que esse ponto fraco faz perder tudo. Ruir tudo. Todo um trabalho, tudo. A zaga do Fluminense. A zaga do Fluminense é uma das piores coisas que eu já vi atualmente. A zaga do Fluminense chega a ser vergonhoso. Essa zaga é uma das coisas mais irritantes que eu já vi. É assustador. Parece que o Fluminense do meio pra frente é um time da Série A. Do meio pra trás o Fluminense é um time de Série D. Horrível. No primeiro lance do Operário. Hoje o Gabriel Bosquilha, fez um grandíssimo jogo, né? Parecia ali o Pirlo mesmo, no auge. Mas assim, volta o Operário no primeiro lance após o gol do Fluminense. Troca de passos do Operário. O Fluminense recuou. E quando ele recua, mostra o seu problema. Passe parará, passe na esquerda. Bola pra dentro. Ninguém tira a bola. Guga não marca. Aí a bola vem limpinha. Sorte que o jogador do Operário, que eu não lembro o nome, né? Se eu não me engano, camisa 11, né? Ele pega a bola de frente. De frente. Isso no primeiro tempo, tá, gente? De frente. Ele manda lá na lua. Mostrando a fragilidade desse time do Fluminense. Esse time do Fluminense, se eu tivesse que fazer uma comparação, esse time do Fluminense parece uma louça. Porque qualquer coisinha... Sabe aquele copo fino? Eu não sei se é de cristal, eu não tenho esse tipo de copo. Então, eu sei que ele é muito fino. Que dá a sensação que se tu mastigar assim, tu arrebenta o copo. Não tem esse copo? Dá a sensação? Se tu fizer assim, o Fluminense é isso. É muito instável. É muito frágil. É um bebezinho, né? Quando se trata do sistema defensivo. Não funciona. Aí a gente tem James com dificuldade de sair jogando, Freitas com muita dificuldade de sair jogando com a perna direita dele. Ele só puxa para a esquerda. Se marcar a perna esquerda do Freitas, você não tem saída. Ou você dá a bola pro seu adversário. Isso é desesperador. Aí parece que aquele lance que a gente viu no primeiro tempo, esse lance, ele vai ser repetido no segundo, só que vai sair o gol do Operário. Por quê? Porque essa zaga do Fluminense, ela não tem confiança. Então, para você que tá aqui, só quero te falar uma coisa. Se o Fluminense no meio do ano não ir ao mercado e trazer pelo menos um pilar. O que é um pilar, Thiago? É um jogador na zaga indiscutível. Um cara que vem para ser o pilar da zaga. A gente não ganha nada. É impossível esse time ganhar alguma coisa. É impossível, porque a zaga é uma mãe. Uma mãe. Uma avó. É qualquer coisa, essa zaga do Fluminense. Aí o Fluminense recua. O Operário melhora na partida. Olha isso aqui, tá? O Operário melhora na partida. Por isso que eu tô falando. Não foi uma classificação tranquila. Não foi uma classificação para lavar a alma. Não foi uma classificação que o Fluminense foi soberano. Não foi. Infelizmente não foi. Queria que fosse. Mas foi na base da loucura. Foi na base do vamos lá, sabe? Tô aqui pensando. Aí o Fluminense recua. Quase gol do Operário. O cara perdeu um gol embaixo, gente. Se tu não viu o jogo... Se tu viu, tu deve ter ficado assim, ó. Eu fiquei. Né? E sem falar nos erros que o Fluminense tem de passe, né? O Fluminense erra muito passe. O Fluminense deve ser um dos times da Série A que mais erram passes. A minha esposa,
A minha esposa, Dona Val. Ela assistiu o jogo comigo hoje e ela falou assim: Nossa, mas como que é rapaz, né? Pô, gente, uma pessoa que uma pessoa que não é do universo dela, futebol. Ela tem coisas mais interessantes pra fazer. Então o futebol pra ela não é igual pra mim, que assiste qualquer jogo. Ela que não tem essa. Ela, gente, mas. Como dizem aí, não tem os olhos treinados, né? Ela olhou e falou: Gente, mas é muito erro, né? Então, muitos erros, né? Então o Fluminense recua, o Operário quase marca um gol. Aí vem um gol. Sabe, um gol bem legal? Esse gol foi bem legal porque o Nonato, ele foi muito inteligente no passezinho assim, ó, de lado. Deixou o Lúcio Acosta em plenas condições, fez um gol merecido de Lúcio Acosta. É um jogador que vem participando demais. Ele vem. Tu vê que de tudo o Lúcio Acosta é o que mais quer fazer alguma coisa, né? E ele fez um gol, 2-0 Fluminense. Aí, meu amigo, eu falei, aqui ou vai dar muito bom, ou vai dar Deus nos acuda, tá? Falei até pra minha esposa. Falei, ou vai dar muito bom isso aqui, ou vai ser um desespero. Porque se com 1-0 o Fluminense recua, com 2-0 eles pegam a mala. E fala, tô indo embora pra casa. E não espera o jogo terminar. Aí eu falei, Jesus, 2-0 não. Olha a minha cabeça. Olha o que o Fluminense tem feito comigo. Eu já estava aqui desesperado porque dava 2-0. Porque eu falei, agora sim, vão baixar o meião, vão ficar. A bola veio. Aí, dividida, ele chuta a bolinha, sabe? Falta. Aí o cara chuta a bolinha. Chuta a bolinha, sabe? Pra atrasar o jogo. Mas se tu toma o gol, aquele atraso do jogo que tu tá fazendo, aquilo lá vira contra você de forma absurda. Então foi isso. 2-0. Fluminense vai pro intervalo. E eu fiquei assim, o intervalo todo falando, rapaz, isso tá muito esquisito, hein? Tem alguma coisa errada nesse morro aí. Ó, arbitragem dando pênalti pra gente. Eu sei que pra dar pênalti pro Fluminense, tem que ser aquele pênalti indiscutível. Tem que ser aquele pênalti que o cara que cometeu o pênalti do time adversário fala pro juiz, pô, foi pênalti, hein? Esse aí não... Pra eles marcarem, né? E o Fluminense conseguiu 2 pênaltis. E a gente vai entrar no segundo agora. Então o Fluminense volta sem mudança, né? Até porque... Pra todo mundo tá ótimo, né? E eu desesperado aqui falando, gente, eu não sei não, hein? Beleza. Fluminense começa o jogo. Pênalti pro JK. Pênalti. O cara bota a bola mão na bola e eu falei, putz, 3-0, aí sim. Eu falei, 3-0. Aí nem o Fluminense. Aí ninguém, nem 3-0. Cara, gente... É porque eu não tenho como trazer minha esposa aqui pra falar pra ela, perguntar o que eu falei quando eu vi o JK preparado pra bater o pênalti. Eu virei pra ela e falei assim, eu não gosto disso aí não. Porque não é de hoje que o Fluminense faz isso. Que o Fluminense aproveita certos momentos e de certa forma, falta com seriedade no jogo. Isso é mostrar que não tá nem aí. Porque você tem a chance de ouro de arrebentar com o adversário, sabe? John Wick. Destrui. John Wick. Acabou. Matou. Acabou, não tem o que fazer. Mas o Fluminense perde a opinião, sabe, a oportunidade de fazer isso. Aí quando eu vi JK na bola, eu falei, JK na bola não é batedor oficial. JK tem um aproveitamento ruim em pênaltis. Por que ele tava batendo esse pênalti? Aí eu lembrei da época do Calegari, que no clássico eles falam, não, Calegari, vem aqui bater pênalti, porque esse pênalti vai fazer as pessoas te aplaudirem ao você viver um bom momento. Mas espasmem, o JK estava fazendo um bom jogo e o JK vive um bom momento. Logo, ele não precisava bater o pênalti. Ele não precisava bater o pênalti. Mas aí é um Fluminense sem comando, é um Fluminense onde subiu o dia, deixa com que os jogadores façam o que quiser. E isso, sendo honesto, não é só coisa de Zubeldia, porque isso já acontece no Fluminense antes de Zubeldia. Então os jogadores no Fluminense têm, de certa feita, sabe, eles podem fazer o que quiser, escolher o batedor do pênalti. Vai lá, JK, tamo contigo, vai arrebentar. Só que o JK não é o batedor oficial. E quando eu falei, não gosto disso aí não. E quando eu vi o JK metendo aquela bola na travessão, eu falei, putz, agora esse Fluminense se complicou. Porque na minha cabeça, quando o JK perde aquilo ali, os jogadores já iam arriar o meião, mas tristeza. Aí ia vir um Operário. Aí eu falei, gente, o que tá acontecendo com esse Fluminense aí, meu amigo? Os caras querem me matar, porque não é possível. Beleza.
Aí vai que te vai. O jogo ficou aquela loucura. O Fluminense 2-0 não atacou mais. O Fluminense não procurou mais o jogo. O Fluminense não quis mais fazer gol. O Fluminense só ficou ali, cozinhando galo. Então, e toca pra lá, e toca pra cá, e toca pra lá, e toca pra cá, e toca pra lá, e toca. E eu tô aqui, falei, cara, isso aí. 2-0, gente, é um resultado horrível, tá? Quem fala que 2-0 é vitória encaminhada é maluco. Porque não torce pro Fluminense. Talvez se fosse Palmeiras 2-0, eu ia falar, putz, vitória encaminhada. Esse time não dá mole. Aí vem cruzamento na. Não, sem falar no lance da expulsão do Lúcio, né? Que eu não vou comentar aquilo ali, mas, pô, ridículo, né? Uma expulsão ridícula. Que o VAR, finalmente o VAR funcionando em prol do Fluminense. Hoje aconteceu coisas milagres. Hoje aconteceu milagres no Maracanã, né? Aí o que aconteceu? O Fluminense vai, toma o gol. Aí, entenda, se não contratar um zagueiro pilar, nós não seremos campeões de nada. A bola veio e passa na frente de todo mundo. Aí o James olha pra bola e fala, oh, beleza? Legal. Aí vem um cara aqui, ó. Então, faz o gol. Eu, caraca, maluco. Não é possível que é tão ruim assim. Não é possível que isso é só ruindade. Gente, não é possível. Essa zaga do Fluminense é uma merda. Caraca, inacreditável essa zaga do Fluminense. Parece que faz de ruindade. Parece que, vamos complicar? Tá muito maneiro isso aqui. Tá uma classificação 2-0. Não, vamos complicar. Aí nessa de complicar, eu já lembrei do pênalti do JK. Então assim, foi uma classificação, meus amigos, necessária, sabe, pelo momento que o Fluminense passa. Mas sinceramente, assim, o gosto, aí eu não sei você que chegou até aqui, quero até te perguntar qual é a sensação que tu tá. Mas a minha sensação é, Fluminense classificou, mas se pega um time melhorzinho, não passa. O Fluminense classificou, mas deixou a desejar. Já tem muito tempo que eu não vejo um Fluminense fazer uma coisa e a gente fala, cara, soberano. Arrebentou. Troço sensacional. Eu sei que outros times também estão tendo dificuldade, né? Você teve o Internacional com o Atlético, né? Você teve Goiás com o Cruzeiro, né? Que foram coisas apertadas também. Mas eu não sei, cara. Esse time do Fluminense, ele não passa uma confiança. Ele não passa aquela confiança da gente, putz, esse ano vai acontecer alguma coisa. Não, pelo contrário. Todo jogo eu falo, putz, será que vai passar? Sabe? Não passa aquela confiança como o time passava em 22, 23, que a gente sabia que ia ganhar alguma coisa. Quem acompanha o canal mais tempo falava, putz, gente, a gente vai ser campeão. Eu tenho certeza que a gente vai ser campeão. Porque as coisas estão funcionando para sermos campeões. Só que esse time já não. Esse time não transmite isso. Confiança. Não transmite. E pior, ele não transmite e não tem. O torcedor não confia nesse time. O próprio time não confia em si. E eu sinto que o próprio Zubeldia não confia no que tem. Porque a gente classificou, mas o gosto é esquisito. Eu esperava uma classificação, pô, se não tivesse aquela parada de camaradagem no Fluminense, onde o JK teve que bater o pênalti, 3-0 ali, talvez eu ia chegar, pô, galera, maneiro, 3-0, hein? Pô, legal. Mas, pô, 2-1, e pelo que o jogo fez, né, pela zaga, por tudo isso, me deixa um pouco desconfiado desse time do Fluminense. Não passa confiança esse time do Fluminense, infelizmente. Mas, cara, é minha visão, talvez todo mundo tá falando aí, vamos, felizão, e eu tô sendo chato, sabe? Se eu estiver sendo chato, eu peço até perdão. Mas, sinceramente, esse time do Fluminense não me convence. Não me convence. Nem tem que me convencer, óbvio, né? Não sou o pai da verdade, nem quero ser. Mas, sinceramente, eu como torcedor, eu olho... sabe, poderia ser melhor, mas é isso. Pelo menos classificou, não é? Beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Comente aí o que você acha de tudo isso, né? O que você achou dessa classificação. A gente vai conversando por mais e amanhã a gente chega aí com mais informações do Fluminense pra você. Então segue, se inscreve, compartilha. Valeu, saudações colores.